Graças e paz, irmãos. Confesso que eu nunca na minha vida achei que eu fosse pregar sobre o tema que eu coloquei hoje, e um tema político, diante de tudo que vem acontecendo, que aconteceu nas últimas semanas, de todo esse caos e toda essa complexidade que o nosso país se encontra. Eu decidi conversar com os irmãos sobre isso nessa noite. Eu coloquei como título: de que lado devemos lutar? Ou talvez pudesse ser: de que lado estamos lutando? Ou contra o que nós estamos lutando? E eu me pergunto, quanto tempo nós levamos para aprender? Porque pastores, líderes, vêm repetindo muitas falas e pregações há muito tempo. Repetem as mesmas coisas. Os profetas bíblicos repetiram as mesmas coisas durante muito tempo. E o Senhor mandava que eles repetissem de novo e de novo, porque o povo não aprendia. Porque o povo vê, mas seus olhos estão cauterizados. Eles ouvem, mas seus ouvidos não processam. E a gente vai perecendo contra o inimigo muito claro, que às vezes não enxergamos. E esse é o cenário. E eu te convido para iniciarmos nossa conversa, abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Leremos o versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8. Nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos orar. Santo, eterno, poderoso Deus, nós cantamos louvores ao Teu nome, sabemos e temos a certeza e convicção que o Senhor nos ouviu, que o Senhor está aqui conosco, Deus. E agora o nosso pedido é que o Senhor acalente o nosso coração, que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir, que ninguém aqui ouça a minha voz ou qualquer tipo de técnica, mas que todos ouçam, ó Deus, o que o Senhor tem para essa igreja nessa noite. Sabemos que devemos aprender de uma vez por todas e que o Senhor nos ensine para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E aqui o apóstolo Pedro nos diz: sede sóbrios e vigilantes. E aqui, irmãos, é óbvio que a palavra sóbrio não quer dizer sem algum tipo de álcool. Ele não está falando sobre isso, não está falando, abstenha-se do álcool e seja vigilante. Não é isso. Aqui ele está falando de um sentido espiritual. O sóbrio é aquele que não perde a visão espiritual em tempo nenhum, ou nenhum tempo, em nenhuma hora. O sóbrio é aquele que passa pelas coisas e, sendo sóbrio, passa por essas circunstâncias enxergando e tendo a visão espiritual. Eu venho meditando nisso há alguns meses e anos, e como é comum nós vermos pessoas que, como Paulo mesmo diz, que nós começamos no espírito e terminamos na carne. Nós começamos com a visão espiritual e no meio do que nós estamos fazendo, nós já estamos olhando pela carne. Convivo com pessoas todos os dias que fazem isso, e nós cometemos isso. Então Pedro está dizendo: olha, sede sóbrios, não perca a visão espiritual, nunca, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando alguém para devorar. E eu te pergunto, quantas pessoas nós temos hoje na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país ou no nosso mundo, que são sóbrias? Porque ser sóbrio no sentido de não perder, em hipótese nenhuma, a visão espiritual, é muito raro. Essa percepção de como Deus age, de como Deus se move, de como Deus se manifesta,
ver a Deus em todas as circunstâncias. Isso é muito difícil, mas o apóstolo Pedro nos diz que isso é fundamental. E fundamentado nessa palavra, eu posso dizer que no meio de tanta confusão que nós temos ouvido informações que nos enchem os ouvidos, e como a própria Bíblia nos diz que no mundo teremos muitas vozes, nenhuma delas sem sentido, ou seja, nós somos bombardeados o tempo todo de informações, que essas informações tendem a nos tirar essa sobriedade, tendem a nos tirar do nosso eixo, da nossa razão, nos deixam com raiva, nos deixam enfurecidos, nos deixam magoados. Domingo passado, muitos pastores e líderes, nas suas ministrações nas igrejas, conclamaram aos seus membros, aos seus fiéis, que fossem para as ruas, no dia de 7 de setembro, que fossem manifestar. E assim as ruas ficaram realmente cheias. Hoje nós tivemos mais manifestantes na rua. Então hoje nós vemos partido X, Y, Z, pessoas que estão contra o presidente, contra o ex-presidente, contra quem virá. E vemos pessoas se degladiando, pessoas perdendo amizades, deixando de falar com parentes, com amigos, porque se você é do partido X, Y, Z, você não convive comigo e eu não quero conviver com você. E hoje eu quero conversar com você, meu irmão, o que a Bíblia diz a respeito disso. O que nós encontramos nas Escrituras que podem nos dar um norte, um rumo, uma direção para crer, para agir e para conduzir o povo no meio dessa situação. Então, nós vamos entender aqui na Bíblia, a partir de agora, o que é verdadeiro. O que é verdadeiro e o que é falso. E o que é verdadeiro é o que está na Bíblia. O que é falso são as falácias que Satanás tenta colocar ao nosso redor para nos tirar o foco da Bíblia. Então vamos entender quem é o nosso inimigo, aonde é o campo de batalha, quais são as nossas armas e qual a estratégia para vencer. Nisso, todo time de futebol, todo esportista sempre tem uma estratégia: conhecer o inimigo, saber como ele age, qual é a razão ou o que ele faz, como combatê-lo, qual é o local do combate, o que vai ter a favor dele. E nós vamos começar a nossa estratégia sobre conhecendo o nosso inimigo. E é óbvio que todos já sabem, porque nós falamos isso aqui muitas vezes, nosso inimigo está lá em Efésios 6, que nós leremos a partir do verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então aqui Paulo entende um pouquinho de batalha espiritual, né, meus irmãos? Paulo foi quem mais nos ensinou sobre isso. Paulo entendeu muito bem a questão espiritual, e ele entendeu quem era, quem é e quem vai ser sempre o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é nenhuma pessoa, não é nenhum ser, não é nenhum ser humano, não é carne, não é sangue. Nosso inimigo não são pessoas. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar fracassando. O nosso inimigo são os principados e potestades que agem nesse mundo tenebroso. São eles que são o nosso inimigo. Como eles agem, o que acontece, como ele manipula pessoas. Então Deus está dizendo que minha luta não é contra aquela pessoa específica que fez algo de ruim para mim, mas contra entidades espirituais que estão agindo através dela.
Minha luta, meus irmãos, e a nossa luta, não é contra o presidente da República, seja ele quem for. Sabe por quê que não é, e como eu posso provar? Que lá em Daniel 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Daniel 2, no versículo 21, diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem coloca os nossos governantes no lugar que eles estão. É Deus quem coloca os reis e retira os reis. Foi Deus quem colocou aquele presidente que está lá no local. Foi Ele quem colocou o antecessor. Foi Ele quem colocou o anterior. Foi Ele quem colocou todos eles. É Deus quem coloca e tira governantes. É o Senhor. E em Provérbios 21, versículo 1, aí você fala: mas Wagner, esse homem é um homicida, esse homem é isso, esse homem é aquilo, aquilo outro. Lá em Provérbios 21, 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Então aqui está dizendo que o governante é como um ribeiro de água na mão do Senhor, como um tanto de água que Deus leva para um lado e para o outro. É Deus quem inclina o coração, é Deus quem faz o governante fazer o que ele faz, é Deus quem manda e desmanda sobre esse governo. Nós não podemos perder a visão de Isaías 6, onde Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono, reinando sobre todos os reinos. Deus nunca perdeu esse governo e nunca perderá. É Ele quem está reinando soberano sobre qualquer presidente ou governador que exista no país. É o Senhor quem inclina tanto querer quanto realizar, o Senhor que faz tanto querer quanto realizar. É Ele quem move os corações, é Ele quem toma as decisões. Por mais que você ache isso difícil, não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Então a minha luta não é contra o presidente, porque o Senhor o colocou lá e ele faz o que o Senhor quer. Mesmo que ele seja de ímpio, mesmo que ele seja satânico, mesmo que ele seja, as regiões celestiais, os demônios, quem for, obedecem à ordem do Todo-Poderoso, do Deus único e verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ponto. Então eu entendo que o meu inimigo não é o presidente, o meu inimigo não é aquele partido, não é. Entenda isso, irmão, porque uma das ciladas mais ferrenhas do inimigo é nos levar a lutar contra o inimigo errado, no terreno errado. Não tem aquele jogo de futebol que um time se retrai para poder atrair o outro para uma armadilha, e ele vem para o campo aqui, e o time vai e faz um contra-ataque, faz o gol. Não tem aquele lutador que provoca, e aí a gente fala assim: o lutador entrou na catimba do outro e por isso ele perdeu. Um quebrou o outro mentalmente. É exatamente isso que Satanás faz. Ele nos atrai para o campo de guerra dele, porque nós nem sabemos onde é o nosso campo de batalha. Aonde que nós devemos batalhar? E Satanás nos leva para o campo dele. E o campo dele muitas vezes é no meio da rua, numa aglomeração gigante, sol quente, todo mundo irritado, bate-boca, falácias, gritarias, coisas erradas, brigas, discussões. Satanás venceu. Então Pedro nos diz para sermos sóbrios, e depois Paulo vem e diz: quanto ao mais, ou seja, depois de tudo isso, depois de fazer tudo que você já tem que fazer, revestivos de toda a armadura do Senhor, para ficar firme contra toda a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne. Então a mudança só acontece, meus irmãos, quando nós lutamos com o inimigo certo, no lugar certo, senão não tem vitória. Concordam até aqui?
Se você luta contra o inimigo errado, no lugar errado, você não ganhou da pessoa certa. Então, qual é o nosso campo de batalha? Nós já entendemos que nosso inimigo são as potestades e principados, os demônios que atuam nas regiões celestiais. Aonde é o nosso campo de batalha? Colossenses 2,15 nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quem é que despoja principados e potestades? Cristo, ok? Quem é que vence principados e potestades? Não sou eu, é a palavra de Cristo, é o nome de Jesus, é no poder dele, na autoridade dada por ele. Então é o próprio Cristo quem vence as potestades. E aonde Cristo está, meus irmãos? 1 Pedro 3,22 resolve: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Em muitas traduções, esse poderes quer dizer governos, está traduzido como governos. Então, Cristo está à direita do Pai, nas regiões celestiais, e estão sujeitos e subordinados a ele os anjos, as potestades e todos os governos. Ponto. Se Cristo é que vence as potestades e ele está nas regiões celestiais, o nosso campo de batalha é onde? Nas regiões celestiais, lutando contra espíritos, demônios, principados e potestades. Então, esse é o nosso inimigo e esse é o nosso campo de batalha. Cristo está no céu, toda autoridade está sujeita a ele. Então é nesse campo de batalha que nós temos que batalhar para vencer. Aí você me pergunta assim: Wagner, é pecado ir na passeata? Não, pecado nenhum. É pecado ir lá e gritar o nome de 1 ou 2, 3? Não, não é pecado. Só que você tem que entender que isso não vai resolver nada. Pode ir, se você tiver vontade, pode ir, mas entenda que isso não vai resolver nada, porque você não está lutando contra o inimigo certo, nem no campo de batalha certo. Você está entrando naquela na história da manada, não tem? A manada, o efeito de manada. Um exemplo, às vezes você já viu isso: um cachorro corre atrás de uma moto, o segundo cachorro corre também atrás da moto, o terceiro cachorro atrás da moto, o quarto cachorro já corre atrás do último cachorro, o 10º cachorro já não sabe nem por que está correndo. Aí quando o primeiro para, todo mundo para e dispersa, cada um vai para um canto, nem sabe mais o que eles estão pedindo ou correndo, para que é. Esse é o efeito de manada. Um vai todo mundo atrás. Então isso é o que acontece, porque você não está lutando no campo certo, nem contra o adversário certo. É pecado? Não, mas não haverá mudança, não vai acontecer nada. Então quem é que vai mudar a nossa nação? E aqui a gente começa a entender quem são os soldados, porque já entendemos o inimigo e o campo de batalha. Quem são os soldados e quais são as armas? Na Bíblia está escrito, né, meus irmãos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for a passeata, gritar o nome de Y, X e Z, eu ouvirei e sararei essa terra. É isso que está escrito? É isso, meus irmãos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer bagunça, arruaça, gritar, espernear, falar mais alto, ameaçar o STF, ameaçar o presidente, se esse meu povo fizer isso, tomar coragem e vestir uma calça de homem e for para lá, eu ouvirei e sararei essa terra. É isso? Não, não é, meus irmãos, porque o caminho está claro. Deus deu, a Bíblia dá a direção certinha. Porque quem é que vai mudar o mundo?
não é aquele povo que está gritando, não é o povo que não se arrependeu, não é o povo que acha que nem pecado tem, não é aquele povo que está vivendo e vai para lá para bebedices, para fazer arruaça, estão lá muito mais para zoação e para escarnecer do que para fazer qualquer outro tipo de coisa. E nesse povo não é ele quem vai mudar a nação, não é o povo que vai gritar, não é a bagunça, não é a ameaça, não é que o povo vai para a rua e os políticos têm medo desse povo e é o povo quem muda isso. Isso é balela, isso não é verdade. Então, se até agora nós identificamos isso, nós temos que dizer ou saber o que a Bíblia nos ensina, porque ela sempre nos ensina o que fazer. A Bíblia sempre nos ensina, ela tem saída para tudo. Então, em 2 Crônicas 7 diz o que realmente a Bíblia está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que vai mudar uma nação? É o povo se arrepender, é o povo se humilhar, é o povo orar e buscar a Deus. Então o Senhor ouvirá esse povo e trará salvação sobre a terra. E assim foi em todo o Antigo Testamento. É só você ler quantas vezes a Bíblia nos diz que o povo de Israel, o povo do Senhor, fez o que era mal diante do Senhor. O Senhor, a Bíblia diz, o Senhor os entregou na mão dos inimigos. Ou seja, o Senhor colocou um governador ou governante para fazer o que é mal para o povo. Para quê? Para que o povo se arrependa, se humilhe, ore e busque o Senhor. E o Senhor trazia salvação. Quantas vezes nós vemos isso no Antigo Testamento? Só que parece que nós não aprendemos, porque achamos que com a força do nosso braço, com a bandeira mais alta, com a maior bandeira, com o maior grito, com a maior corneta, eu vou conseguir mover céus, eu vou conseguir atuar nas regiões celestiais, porque o que é ligado na terra é ligado nos céus. Mas você acha que isso está ligando alguma coisa no céu? Então o povo precisa se arrepender do mau caminho, buscar o Senhor, abandonar a indiferença e principalmente ser sóbrio, ter a visão espiritual, que o Senhor está no governo, que o Senhor está no alto sublime trono, que é Ele quem governa, independente se o governador está ruim, foi o Senhor quem colocou ele lá. Na Bíblia não está dizendo, vá para a praça, contradiga as autoridades, fale mal dos seus líderes. Pelo contrário, a Bíblia diz, atenda, seja submisso às autoridades que o Senhor colocou. Então, o adversário não é um político, nem um partido político ou sistema de governo. Esse não é o adversário. Mas isso são coisas muito incômodas, meus irmãos. São coisas muito incômodas que nos causam revolta e nos levam à indignação. Quando a gente começa a ouvir tudo que está acontecendo, o que o STF fez, o que os poderes fizeram, o legislativo, o judiciário, o que fulano fez, o que Beltrano, e você vai se revoltando, e isso te gera uma indignação. E a indignação, irmãos, é a erva daninha que mata a fé. Isso serve para qualquer área da sua vida. A indignação, quando alguém faz algo contra mim, que me magoa, que me deixa bravo, que me deixa chateado, eu começo a murmurar, eu começo a falar mal dessa pessoa, eu começo a dizer o porquê disso, eu começo a ficar com raiva, eu vou ficando indignado, e a hora que eu fico indignado, eu matei a fé. Eu não tenho a capacidade mais de entender pela fé o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz? Que nada acontece comigo se não for ordenança do Senhor, que ninguém encosta nos meus ou nas minhas coisas se não for ordenança do Senhor, que tudo que acontece comigo, mesmo que seja aparentemente muito ruim, vai ser o melhor para mim,
que o Senhor está na condução disso tudo, mesmo que pareça ser muito ruim, que o Senhor tem uma solução para isso. Nós não entendemos isso, porque a nossa indignação nos faz perder a fé. Nós perdemos a sobriedade, nós nos embriagamos de indignação, ficamos como embriagados, sem conseguir discernir a fé. Por isso Pedro nos diz que devemos ser sóbrios e não pense, irmãos, que o diabo não sabe disso. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que nós estamos lutando contra o ser mais inteligente, contra o anjo de luz, aquele ser que era o mais, com a maior formosura, o mais inteligente, o com extremamente astuto, muito mais inteligente que a gente, que sabe muito bem como nos fazer ficar insatisfeito, como nos tirar do sério. Ele sabe muito bem como acender aquele pavio que rapidinho você vai estourar, o que vai te magoar, quais as informações que tem que chegar no seu ouvido para você explodir de vez, o que vai te causar indignação. E quando causa indignação, pronto, você está no terreno do inimigo, ele já te atraiu, você já caiu na catimba do inimigo e ele já te venceu, porque você caiu. Eu me indignei, eu fiquei com raiva, e na raiva eu não tenho fé, eu não estou pensando, Senhor, isso é o melhor para mim, mas peraí, me ajuda. Eu não sou mais sóbrio, eu não consigo entender com a visão espiritual, Senhor, o que tem para mim de bom nesse negócio, o que o Senhor está fazendo, me deixa enxergar isso. Não, eu estou encolerizado, eu estou enraivecido, eu estou indignado, eu estou irracional, eu estou alcoolizado. E aí eu não penso, porque a indignação é a erva daninha que mata a fé. Eu tenho certeza que você já conseguiu, em qualquer área de sua vida, identificar isso, seja na familiar, seja na financeira, seja na... Algo acontece que nos tira do sério, que nos faz ficar com raiva, que nos deixa muito magoados, e a gente passa a não enxergar mais o contexto espiritual disso, passa a não enxergar e passa a duvidar do que a Bíblia está dizendo. Essas semanas atrás eu falei isso para um empresário, e eu falei assim, mas foi o Senhor quem fez isso. Ele falou, não foi, Wagner, não tem como, o Senhor nunca faria isso comigo, não tem como, isso é coisa do diabo. A Bíblia é muito clara em dizer que só acontece algo com você se Deus mandar. Você só é envolvido em algo se Deus tiver um propósito, e esse propósito, apesar de você não entender, e talvez não entenda nem aqui na terra, Ele vai trazer algo de bom para você. Mas o diabo é muito astuto, então existem muitas informações que ele deturpa, né? Temos que entender que a nossa luta realmente é contra esse inimigo de profunda inteligência, extremamente sutil, que tem as suas ciladas astutas e que na nossa mente racional não somos capazes de vencê-lo, porque ele nos leva a contradizer a Bíblia, ele nos leva a dizer assim, você pode, vai lá, não é bem assim como ele fez com Eva, não é bem assim, Eva, pode comer, certamente não morrereis. Ele diz para a gente, olha só, vai para lá, vocês têm o poder de decidir, o povo é quem manda, vai para lá, faz arruaça, quebra tudo, passa um monte do WhatsApp mal criado para os seus amigos, deleta os outros que não concordam com você, cria confusão, você pode, você tem que defender o que você acredita. E nós achávamos que a esquerda no Brasil era intolerante, e de repente a gente descobre que a direita é mais intolerante ainda, e fica se degladiando em ideologias que ninguém está olhando para a Bíblia nesse caso, e ninguém está sabendo bulufas do que o Senhor está falando, porque ninguém está preocupado com isso. Eu quero ganhar a briga, eu quero ganhar essa batalha, e
nós devemos escolher no que nós acreditamos, meus irmãos. Nós devemos escolher no que nós acreditamos. Ou nós acreditamos que a nossa luta não é contra o governo, contra o STF, contra os poderes, e sim contra seres com altíssima inteligência, que estão atuando nos homens, dos filhos da desobediência, ou nada vai mudar. Ou nós entendemos isso, ou continuaremos do mesmo jeito. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que antes do povo se humilhar, se o povo não se humilhou, se o povo não orou, se o povo não clamou, não houve salvação. E é a palavra de Deus que está dizendo isso, meus irmãos, não sou eu. E aí muitos pastores, muitos líderes compram uma briga sem posicionar a igreja biblicamente. Porque se a minha luta é contra Satanás e principados e potestades, a luta acontece no mundo espiritual. A minha arma de batalha é a oração, é a humilhação, é a busca. O que nós fazemos e qual é a luta? Aonde nós vamos ganhar essa batalha? É de joelhos, como igreja, orando para que haja mudança. Então, ao invés de irmos para a rua fazer baderna, nós devíamos nos ajoelhar e buscar a Deus, para que Deus mova o coração da liderança, para que Deus salve a nação, para que Deus mande pessoas que possam nos tirar dessa opressão, assim como foi com todo o povo dele biblicamente. A nossa luta é de joelhos, orando por uma nação forte, orando por governantes que possam governar, orando contra mandos e desmandos do STF. É nesse campo que nós podemos ganhar, em mais nenhum outro. Nesse campo nós estamos atacando e vencendo as hostes malignas. Nos outros nós estamos perdendo, sendo feitos de palhaços, pintados de verde e amarelo ou de qualquer outra cor, entrando nas astúcias do maligno, se deixando levar em falácias e mentiras. A verdade que a Bíblia nos diz é essa: nós só venceremos se usarmos as armas corretas, e as armas corretas são oração, jejum, busca, se humilhar diante do Senhor e buscar, porque o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, clamar, se humilhar, eu ouvirei e sararei essa nação, e sararei a terra. Seja em qualquer área da sua vida, entenda de que hoje nós tivemos um tema político para falar, mas em qualquer um, irmãos, assim, nós precisamos aprender isso, precisa haver crescimento. A gente fala, eu já preguei sobre isso aqui muitas vezes, a gente vê que o povo não aprende, o povo continua sofrendo. Quem move os corações é o Senhor, quem cria e forma é o Senhor, quem determinou os seus dias foi o Senhor, quem escreveu todos eles foi o Senhor, quem disse o que ia acontecer foi o Senhor, quem abençoa para que aconteça é o Senhor, e quem escreveu o dia de amanhã também é o Senhor, e Ele já está lá te aguardando, porque Ele era, é e será sempre. Então tudo o que acontece porque o Senhor assim quis, e isso é para o meu bem, mesmo que eu não entenda. Então a minha luta não é contra carne ou sangue, a minha luta é de joelhos, clamando ao Senhor, para que haja mudança, para que aquilo se manifeste da forma como Deus preparou para mim, para que eu enxergue o que o Senhor quer com aquilo, o que eu tenho que aprender com isso. Senhor, o Senhor já me provou de que não vai faltar, o Senhor já me provou que o Senhor está na condução, mas me ensina o que eu tenho que aprender com essa nova situação. Minha luta não é contra aquela pessoa que me trouxe o problema, a minha luta, se eu sou chicoteado, não é contra o chicote, porque o dono do chicote é o Senhor, é Ele quem está batendo. Então a minha luta não é contra o meu chefe que me oprimiu, a minha luta não é contra o banco que me apertou,
a minha luta é contra principados e potestades que estão amando de um Deus todo-poderoso, que ouve a sua oração e que está fazendo isso exatamente para que você se prostre, ore e o busque de todo o coração. Precisamos ter confiança naquele que criou o mundo, naquele que criou todas as coisas, naquele que continuará no trono, reinando sobre todos, independente de quem assumirá o governo, de quem assumirá prefeituras, estados, o Brasil. Independente de tudo isso, o Senhor não tem substituto para o trono. Ele é sozinho, único, onipotente, onisciente. Ele continua reinando sobre todas as coisas e continuará por todo sempre, até a volta de Jesus Cristo, para nos levar para um reino eterno com Ele. Nós não podemos ficar indignados, e se ficarmos, e na verdade quando ficarmos, precisamos entender e voltar logo para o princípio. Opa, isso aconteceu, foi porque o Senhor assim quis, e de alguma forma isso contribui para o meu bem. Então, Senhor, fala, porque eu preciso aprender. Senhor, está doendo, está machucando, eu preciso aprender logo, de novo isso, e eu não tenho culpa, eu estou sendo envolvido, ou qualquer coisa parecida, eu preciso aprender. Por que disso, Senhor? O Senhor colocou o seu povo em situações muito complicadas na Bíblia, mas Ele os livrou de forma soberana em todas elas, de forma tremenda, de forma, às vezes até para nós, de forma que nós nunca imaginaríamos, para não dizer uma palavra feia, né, como irracional, de forma que a nossa mente não acredita. Se não estivesse escrito na Bíblia, nós nunca acreditaríamos naquilo. O Senhor livra, porque é Ele quem faz. Então Ele tem o problema já com a solução. Ele inclina os corações, Ele toma todas as decisões. Esse é o Deus que nós servimos, e é Ele quem nós continuaremos a servir por todo sempre, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Ministério de louvor.
Vamos colocar de pé, meus irmãos, fazer uma oração final. Deus, se o trovão e o mar vierem, ó Deus, o Senhor nos livra de todo o mal. Deus, tua palavra diz de que o rio não nos submergirá. A água subirá, nós teremos problemas, mas o rio não submergirá. O fogo não nos queimará. E essa palavra é tremenda, ó Deus. O Senhor continua no alto e sublime trono, onde anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor, dia e noite. Anjos que, mesmo estando ao teu lado, não conseguem olhar para o Senhor diante de tanta glória e de tanta majestade. Quem dirá nós como pecadores? Mas, ó Deus, o teu povo aqui está pedindo orientação do Senhor. Ajude-nos a ser sóbrios, a enxergar com os olhos da fé, com os olhos, ó Deus, que não podem ser apagados, não podem ser vendados. Nós precisamos, na verdade, retirar a visão natural e pararmos de enxergar as coisas humanamente falando e buscarmos a visão espiritual, que é como o Senhor está agindo no meio de todas essas coisas. Nós oramos pela nossa nação, pelo nosso governo. Nós clamamos ao Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor sare essa nação, que o Senhor, ó Deus, traga graça sobre os poderes, sobre todo, ó Deus, os governantes, que eles saibam e sintam que só o Senhor é Deus, e que o Senhor pese a mão se for necessário, mas que o Senhor faça algo, ó Deus, para que a nossa nação, ó Pai, seja curada. Nós precisamos disso, ó Deus. Menos estardalhaço, mais oração ao Senhor. Ó Deus, venha com poder e graça sobre essa igreja, e que essa igreja seja salva, Pai, que seja, Deus, abençoada em aprendizado, para que sofra menos, ó Pai, para que no dia a dia saibamos que é o Senhor quem conduz todas as coisas, e assim que acontecer algo, possamos entender com os olhos da fé que isso veio do Senhor, e se veio é o melhor para nós. Glórias ao seu nome por isso. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, que faz, que realiza tanto querer quanto realizar, e que inclina os corações, que coloca os reis, retira reis, aquele que nada acontece sem a sua permissão. Nós bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua ministração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podem assentar, meus irmãos. Estamos encerrando assim o nosso culto dessa noite. Que Deus nos abençoe, vá embora para casa em paz, em segurança, que a graça do Senhor seja com todos. Irmãos, só lembrando, próximo sábado nós teremos o cancioneiro. Então todos os irmãos estão convidados, homens, mulheres, crianças, a participarem conosco. A Terezinha colocou lá no grupo da igreja a música, que é da época do José Luiz. Então nós estaremos ensaiando aí na quarta e na quinta. Se você puder vir cantar com a gente, vai ser muito bom, tá bom? Boa noite a todos.